Como não perder o seu adolescente? Então, eu tô imaginando que teu filho ainda é criança, ou ele tá entrando na pré-adolescência, e você tá sentindo aquele medo de talvez perder o teu filho, dele se tornar aquele adolescente distante, isolado, rebelde, vocês terem muitas brigas, muitos conflitos. E eu quero te dar aqui o passo a passo para que você construa uma história diferente, porque sim, é possível construir uma história muito diferente dessa. Primeira coisa que você precisa saber: todo ser humano, toda criança nasce com aquilo que eu chamo de um chip de fábrica. Já vem na programação do ser humano. Então qualquer ser humano, você que me assiste, nasceu com essas informações, com esses registros aí no seu sistema pessoal. E quais são essas informações? Eu preciso ser amado, eu preciso ser aceito, eu tenho necessidade de ser visto, de ser ouvido, de ser amado, desejado, de me sentir pertencente. E toda criança e todo adolescente vai caminhar, conscientemente ou não, em busca de suprir essas necessidades. A diferença é que se ele não tiver essas necessidades supridas de uma forma saudável, com qualidade, ele vai correr atrás daquilo que é possível. O importante, o organismo vai pedir que esse buraco seja preenchido de um jeito ou de outro. Então, se essa criança, se esse adolescente, pré-adolescente não se sentir aceito no seu núcleo familiar, não se sentir amado, desejado, não se sentir ouvido, não se sentir visto pelos seus queridos familiares, essas figuras mais importantes da sua vida, ele vai acabar buscando em lugares que preenchem esse vazio, que preenchem esse buraco. Então, assim, minha primeira orientação: você precisa construir essa conexão com o seu filho. E quando eu falo de conexão, é como se fosse um cabo mesmo de conexão. Imagina aí um cabo que sai do seu coração e se conecta ao coração do seu filho. Se você não construir, e isso tem que partir dos adultos da relação, porque é o seu sistema nervoso adulto que já está formado. No caso, o seu filho ainda está em formação, ele tem ainda ferramentas muito precárias. Então, assim, você adulto que me assiste, é a tua responsabilidade em se informar, aprender e trabalhar por isso, para criar esse canal de conexão muito forte, muito sadio com o seu filho. E existem muitas formas disso acontecer, e eu digo que é construção. Você não vai fazer isso uma vez e pronto, acabou. Não, é construção diária, até o dia que seu filho se tornar independente, sair de casa, formar a família dele. Então você vai construir, trabalhar por isso todos os dias da sua vida enquanto o teu filho estiver aí com você. Então, uma das formas de você começar a construir essa conexão, entender a importância dessa conexão, existe uma diferença muito grande entre ver e enxergar, e entre escutar e ouvir. Uma pessoa que vê, uma pessoa que ouve, ela tá usando os órgãos do sentido. É algo que acontece de maneira inconsciente, você não trabalha por isso, você não se esforça. Então eu tô aqui, eu tô vendo a câmera que tá na minha frente, eu tô ouvindo o som ali daquele negocinho que sai fumaça lá atrás, e eu não tô escolhendo, de forma inconsciente, eu tô ouvindo os sons do ambiente. Meu filho acabou de espirrar lá fora e eu escutei, eu não preparei esse momento, eu não me dediquei a isso, foi uma maneira passiva aqui, eu acho que a palavra é essa, passiva, inconsciente, automática. A gente, quem não tem alguma deficiência auditiva ou visual, né, obviamente, ela vai ouvir os sons do ambiente, querendo ou não, e ela vai ver com os olhos os estímulos aí ao redor. Agora, quando você decide enxergar a outra pessoa, quando você decide escutar com o coração, isso é de maneira consciente, existe um trabalho para isso. Você se esforça, você separa um tempo, você se prepara, você se concentra, você fica atento, você desenvolve a empatia. Então, assim, não adianta você dizer assim: ah, mas eu escuto meu filho sim, eu vejo meu filho sim, ele tá aqui na frente dos meus olhos, eu tô ouvindo o que ele tá falando. Mas a criança, o pré-adolescente, ele percebe se você está dedicado a isso, ou se você está distraído com as coisas do seu trabalho, com seus problemas financeiros, do casamento, você está dividindo sua atenção entre ele e o celular, ou se você de repente mostra através das suas feições e suas palavras que aquilo que ele está trazendo não é tão relevante, não é tão importante, ou está te atormentando, está te enchendo o saco. Então, assim, a primeira coisa, se você quer criar uma conexão com o teu filho, aprenda a enxergar e a escutar com o coração de forma intencional, ali, atenção concentrada, empática, se colocando no lugar dele e ouvindo o que ele tem a dizer com o seu coração. Ah, mas eu tô cansado, não tenho tempo. Gente, você escolheu trazer um filho para esse mundo e você tá aqui me perguntando como criar uma conexão forte. Isso não vai acontecer sem trabalho. Então, assim, me desculpa, se você não quer ter trabalho, então, assim, vai fazer outra coisa, vai cuidar de planta, vai cuidar de carro, vai cuidar de pet. Mas, assim, se você quer educar o seu filho, criar uma conexão e ter um adolescente próximo, você vai ter trabalho, você vai ter muito trabalho. É dedicação, porque, assim, gente, a coisa mais importante desse mundo, a formação de um ser humano. Como assim você não quer ter trabalho? Assim, não tem sentido.
vai cansar, vai pedir esforço, vai pedir dedicação e vale a pena, porque é a formação de um ser humano, a coisa mais preciosa que você tem aí dentro da sua casa. Então, se você tá num momento cansado, eu recomendo assim, filho, eu não tô conseguindo te ouvir agora com atenção, me dá um tempinho, eu vou terminar isso que eu tô fazendo e logo a seguir a gente senta para conversar. E eu sempre falo para as famílias, nada de refeições feitas com telas, nada de refeições frente à televisão. Esse momento de sentar à mesa, mesmo que a família toda ainda não esteja em casa, de repente no horário da janta só tem 2 elementos da família em casa, os outros estão trabalhando e estudando, senta à mesa com esse único elemento que está aí com você. Aproveita esse momento para olhar nos olhos, para trocar, para ouvir, para mostrar interesse nessa vida, porque é assim, gente, se você, pai e mãe, né, as pessoas mais próximas, de repente você é um irmão mais velho, é um tio, uma avó que convive bastante com essas crianças e pré-adolescentes. Se você não fizer isso, esse buraco vai ficar em aberto na vida dessa pessoa, desse ser humano, e ele vai buscar preencher com outras pessoas. E rapidinho, ele vai fazer uma lógica, eu não consigo suprir essa necessidade com o meu pai e com a minha mãe, então eu vou buscar em outros lugares, de repente na rede social, num grupo aí na internet, amigos do lado de fora, de repente pai e mãe de outros amigos, e aí você vai perder total controle da situação, porque aí quando você está fazendo isso na sua casa, você está mediando conteúdo, né? Você está ensinando um pensamento crítico, você está debatendo, você está entendendo e sabendo dos interesses dele. Se ele se fecha para você e ele vai buscar isso lá fora, você não sabe o que ele vai buscar, você não sabe a qualidade do conteúdo que vai vir do lado de fora, você não vai conseguir mediar o que tá vindo ali, porque o coração dele vai estar conectado ao coração de outras pessoas. Então, assim, começa a fazer da tua casa. Se teu filho já é um adolescente formado, dá tempo. Eu já falei isso nos outros vídeos, esses vídeos que eu vou deixar linkado aqui, volta e assiste. O teu filho vale a pena esse investimento. Então, assim, volta do zero, vamos recomeçar. Eu vou trabalhar para enxergar o meu filho de verdade todos os dias. Eu vou trabalhar para escutar o meu filho de verdade, com o coração. E, gente, quando eu falo enxergar e escutar, acontece muito, eu atendo adolescentes na clínica. Eles falam assim pra mim, Dani, eu falo Y, o meu pai já tá pensando na resposta que ele vai dar, ele já tem uma resposta pronta, ele tem uma resposta melhor, ele tem lá um discurso pra dizer como eu tô errado, e pra dizer que na época dele era melhor, e pra criticar aquilo, e desvalorizar, e desmerecer, e minimizar aquilo que eu tô dizendo, é frescura o que você tá dizendo, é frescura o que você tá sentindo, você não devia estar pensando assim, você não devia estar sentindo assim. Então o adolescente também vai fazendo uma lógica, assim, toda vez que eu chego pro meu pai, ele me diminui, ele me coloca pra baixo, ele minimiza os meus sentimentos, ele me desvaloriza, ele tem sempre um sermão pra me dar. Então, assim, toda vez que o adolescente chega, ou pré-adolescente, ou mesmo a criança, pra se conectar com o seu coração, se ela sentir que, assim, ó, pro papai e pra mamãe, aquilo que eu sinto é sempre menor, é sempre minimizado, ele não reconhece, ele não valoriza os meus interesses, ele diminui meus interesses, aquilo que ele pensa, o que ele sente é sempre maior e melhor do que o meu, aos pouquinhos ele vai, é óbvio, eu também faria isso, parar de tentar se conectar ao seu coração, porque é chato, é aversivo, é ruim, né? Então, assim, a minha orientação para você, eu vou deixar aqui ferramentas para isso. Quando o teu filho vier falar qualquer coisa para você, não fica na tua cabeça pensando no que você vai responder. Não fica pensando assim, o que eu penso aqui tá muito melhor do que ele tá pensando aí, minha forma de enxergar o mundo é muito melhor. Deixa ele trazer, mostra interesse, né? São essas ferramentas de escuta, assim, sim, filho, eu tô entendendo, e aí, como foi? Fala mais sobre isso, e o que você acha disso? E às vezes você tem aqui na sua cabeça uma resposta maravilhosa, um discurso maravilhoso, porque você é um adulto que já passou por tantas coisas, tão experiente, e você tá com o teu ego lá no alto, se for comparar com o ego do teu filho, e você tá precisando passar para ele toda essa sabedoria. Mas se você sempre se colocar nesse modo de superioridade, eu sou superior, eu sei muito mais que você, e você é um ser inferior, você só abre a boca e seja um ser passivo, que eu aqui, o grande sábio, o oráculo, vou ficar despejando informações em você, e brigando com você, e cortando você, te tesourando e te corrigindo, porque você ainda é muito inexperiente. Gente, você não vai formar um ser humano que vai sentir prazer de estar do teu lado, em primeiro lugar, e um ser humano crítico, porque ele vai ser treinado a só abrir a boca e receber aquilo que está sendo despejado. Então, assim, essa ferramenta, além dela conectar vocês, ela também vai formar um ser humano crítico. Então, assim, que tem um senso crítico, né? O que é o senso crítico? É a capacidade de você pegar essas informações que estão chegando para você e avaliar, isso aqui é nutriente, eu vou colocar para dentro. Isso aqui me parece tóxico, isso não cabe para mim. Eu não enxergo dessa forma, né? E fazer uma análise crítica do que está chegando e um filtro daquilo que está chegando, né? Então, assim, qual ferramenta você como pai e mãe pode usar?
Então ele chega com alguma informação, ele chega contando alguma coisa da rua, ele chega com algo que ele pesquisou, algum conteúdo de interesse dele. Escuta com o coração, mostra que você tá atento, olhos nos olhos, tira as telas. Isso é exercício diário, gente, diário. E eu não tô falando da boca pra fora, eu faço aqui em casa, os meus filhos, se você quiser, quem conhece, quiser parar na rua e perguntar, a gente faz isso todos os dias aqui em casa, cansado ou não cansado. Eu chego do consultório aqui, depois de passar um dia inteiro atendendo, escutando pessoas com a alma, com o coração, esgotada, mas eu faço questão de sentar com eles ali pelo menos meia hora, 40 minutos na hora das refeições e ouvir e escutar com o coração, porque são as pessoas mais preciosas da minha vida. É o meu trabalho número 1, a maternidade, a minha família. Então, assim, não venha me falar de cansaço, porque eu muito cansada faço isso aqui em casa todos os dias também. Então, assim, olha nos olhos, separa tempo, escuta, pergunta como foi pra você? Olha essa pergunta. Como você se sentiu? O que você pensa sobre isso? E se tiver algum ponto muito crítico, que saída você acha que seria interessante? Deixa o seu filho trazer, deixa ele amadurecer a questão, deixa ele trazer o ponto de vista dele. Abaixa um pouquinho o teu ego, porque de repente ele vai te ensinar coisas. Muitas vezes aqui, eu olhei para os meus filhos e falei, o seu ponto de vista faz muito mais sentido que o meu ponto de vista. A tua lógica tem mais coerência do que a minha lógica. Porque às vezes a minha história pessoal, os meus traumas, o que eu vivi de bom e de ruim na minha vida vai me levar a pensar essa situação por um caminho, e eu acho que aquele é o caminho certo, e a história de vida, o funcionamento, a personalidade, o temperamento dos meus filhos vai levar eles por outro caminho, e de repente o caminho deles é melhor que o meu. E eu acho que uma outra coisa, já emendo nessa, que todo pai e mãe deve fazer é estar aberto a ouvir o ponto de vista do filho, mesmo ele sendo uma criança, mesmo ele sendo um pré-adolescente. Às vezes a coerência, a lógica, o que ele traz vai ser melhor que aquilo que você traz. E tem situações que nem tanto, às vezes você vai perceber que o que você está propondo é melhor, mas aquela situação ali, aquela proposta não vai fazer tanta diferença, não vai causar tanto prejuízo, e dá pra você abrir mão do teu ego, baixa o teu ego, seja humilde e fala, tá bom filho, dessa vez a gente vai fazer da forma que você está sugerindo. Eu não tô querendo dizer aqui, não distorçam as minhas palavras, por favor, né? Não façam recorte só desse trecho, que a gente tem que ficar se submetendo a tudo que os filhos fazem, colocando eles num trono, e eles vão ser os novos ditadores da casa. Não, existe uma hierarquia aí. Papai e mamãe estão acima, são os adultos responsáveis na casa, os filhos estão abaixo nessa hierarquia, e a gente está trabalhando aí uma democracia, de uma liderança democrática. E o que é uma liderança democrática? É quando um líder escuta os seus liderados, ele ouve, ele respeita os diferentes pontos de vista, ele abre ali uma situação para votação, vamos ver o que a maioria está pensando, de repente ele abre mão daquilo que ele estava pensando, porque a ideia do seu liderado é melhor, ele se torna aquela pessoa de referência. Os seus liderados vão olhar para ele, vão sentir admiração, inspiração, respeito, eles vão seguindo aquela pessoa, não porque estão com medo, não porque foram oprimidos, não porque apanharam, mas porque eles admiram e respeitam esse tipo de liderança, esse tipo de grupo, esse tipo de movimento é o mais saudável a curto, a médio e a longo prazo. Porque o que a gente quer aqui? Formar seres humanos conscientes, empáticos, responsáveis, né, que cuidam do outro com responsabilidade, que cuidam de si com responsabilidade, honestos, né, cidadãos honestos, conscientes, participativos. Então, assim, tudo isso que eu tô oferecendo para vocês é isso. Eu não quero formar um ser humano que é só obediente, né, um ser humano que é só obediente, que só obedece regras pelo medo, ele vai ser condicionado a isso e lá na frente ele vai poder, de repente, obedecer um chefe abusivo, um parceiro, uma parceira abusiva, e nem vai perceber que isso está acontecendo, se ele foi treinado a vida toda a isso, condicionado a isso, ele só vai abrir a boca e engolir, né, e vai acabar sofrendo as consequências lá na frente. Então, assim, eu não tenho intenção nenhuma aqui de formar seres humanos obedientes, porque isso não me traz bons resultados a longo prazo. Então, assim, vamos lá, a gente está trabalhando aqui, estou oferecendo ferramentas para que você forme aí um filho, um ser humano conectado ao seu coração, né? E vocês vão poder manter essa relação fortalecida, porque isso é um canal feliz, isso é um canal harmonioso, seguro, e ao mesmo tempo a gente vai formar esse ser humano, essa pessoa que é honesta, ética, empática, responsável, consciente. E o que fazer nos momentos em que esse ser humaninho que está aí com você não cumpre regras, bate boca, ou é respondão, desrespeitoso com você? Um método muito eficaz e que funciona, gente, eu tô dizendo, funciona, e que ao mesmo tempo trabalha para tudo isso, para esse chão, essa jornada de conexão que a gente está construindo aqui, e ao mesmo tempo vai formando um ser humano responsável pelas suas escolhas.
A gente quer um ser humano consciente e responsável. A ferramenta é método de escolhas e consequências. Só que para isso funcionar, os acordos e combinados da sua casa precisam antes estar muito bem claros, muito bem estabelecidos. Eu já falei isso em outro vídeo, vou repetir. Os adultos tendem a achar que a criança já está sabendo de tudo, é tão óbvio, é óbvio para você, adulto, que já está aí no mundo faz tempo. Para criança, isso precisa ser muito bem esclarecido e repetido. Então, assim, para começar, senta com o teu parceiro ou tua parceira aí. Eu não sei qual é o formato da sua família, né? Se você mora com teu marido, com tua esposa, ou de repente com a sua mãe, com seu pai, com o tio, enfim, as pessoas que estão na casa e ajudam aí a cuidar da criança. Primeiro de tudo, senta com eles e estabeleçam quais são as regras cruciais da nossa família. E para isso você vai ter que assistir um vídeo aí que eu falei sobre o tripé do diamante, vou deixar aí, vai lá ouvir, porque assim, essa é a regra das regras, é o valor dos valores, isso precisa estar antes de tudo. Então isso vai estar lá no topo, o tripé de diamante, e depois vão vir as regras e combinados do dia a dia, que fazem parte da rotina, as tarefas de cada um em casa, aquilo que não é permitido, de repente, entrar no quarto do irmão e mexer nas coisas dele sem permissão, isso é uma regra, não é permitido, né? Mexer nas coisas do papai e da mamãe sem permissão, enfim. Você aí vai estabelecer quais são as regras mais importantes, e aí eu sempre digo, traz os filhos para participar desse momento. Quando os filhos participam desse momento, fica muito mais fácil eles engajarem, porque eles vão entender, eu fiz parte disso, eu fiz parte da construção de tudo isso. Então, traz seus filhos para perto, fala, nós vamos criar agora as regras e os combinados da família. Vamos lembrar aí da nossa rotina, tudo que acontece, o que vocês acham, né, que a gente deveria aqui colocar nessa listinhas aqui de regras da família. E aí você vai listar tudo, colocar regras bem clarinhas, e você pode fazer isso primeiro no rascunho, eu recomendo, para poder riscar, apagar, rabiscar. E depois vocês podem fazer algo bem bonito, um quadro que vai ficar num lugar bonito. As regras e os acordos da família X. Aqui é a família Marques. Então os combinados, você pode pôr o nome, combinados, acordo, eu gosto dessas duas palavras. Combinados e acordo, a gente está selando aqui um compromisso de família. Esse aqui é o nosso manual de regras da casa, o modo que a nossa família funciona. Então vamos lá, esses são os combinados da família Marques, aqui é Marques, por exemplo. E quem escolher descumprir esses combinados vai sofrer uma consequência. E aí vocês podem escolher uma ou duas consequências. Não coloca uma lista grande de consequências, porque isso vai ficar muito confuso para a criança, para o pré-adolescente, e precisa ser uma consequência desconfortável. Não adianta ser uma coisinha que não vai causar efeito nenhum, porque aí o ensinamento, aí esse processo educativo não vai fazer sentido. Então, de repente, ficar sem celular um dia inteiro, ficar sem telas um dia todo, algo que a criança vai sentir, que o pré-adolescente vai sentir. Então, assim, você que conhece o teu filho, a tua filha, você sabe aquilo que se for retirado dele, se ele for privado daquilo, ele vai sofrer. E eu falo assim, não coloca prazos muito longos, assim, um mês sem telas porque você descumpriu. Gente, não dá tempo, assim. Quer dizer, é tempo demais, na verdade, para a criança conseguir processar. Isso vai totalmente contra o processo educativo. Então, assim, um dia é suficiente para ela entender. Se for muito grave, você pode colocar 2 dias, né? Se for gravíssimo, 1 semana, né? Então, assim, nada mais do que isso, porque senão vai melando o processo educativo. Lembra que a gente está com um projeto aí a longo prazo de formar esse ser humano. E eu tô te dizendo que consequências muito longas vão melar esse projeto. E aí, gente, com esse quadro pronto, e você pode inclusive fazer o quadro da rotina também, isso ajuda bastante, junto com o quadro dos combinados, o quadro da rotina, de segunda a sexta, sábado e domingo. A criança e o pré-adolescente fica mais seguro, com o coração mais tranquilo, quando ele sabe aquilo que está por vir, aquilo que vai acontecer. Então monta aí a rotininha da semana, e aí se de repente, por exemplo, tal horário é a hora de desligar as telas, porque a gente vai fazer a rotina do sono, e a tua criança entra num show, faz uma birra e não quer cumprir, já vai ter a consequência seguida. Então, assim, você já entra você escolheu descumprir as regras, a rotina, o combinado da família. Então, número 1, joga pro ombro do teu filho, da criança, a responsabilidade da escolha. Não foi eu que escolhi, não foi papai e mamãe, foi você que escolheu, você já sabia. A gente tinha um combinado, a gente tinha um acordo, você escolheu descumprir. E agora você vai sofrer consequência por isso. Sinto muito, seja objetivo, gente. Objetivo, não vai fazer sermão, não vai dar discurso, não vai alterar a voz. Me escuta, gente, me escuta. Por favor, não faz isso porque você mela aí a jornada também. Então, assim, fala de maneira sóbria, tranquila. Você escolheu descumprir o combinado, você vai sofrer a consequência. Um dia sem tela, se de repente essa for a consequência que você escolher. E aí, vai depender da tua firmeza se você aplicar direitinho, de forma consistente. Papai e mamãe, as pessoas aí, os adultos, de repente a vovó cuida durante o dia, ela tem que entrar na jogada. Todos os adultos estão funcionando do mesmo jeito todos os dias.
Não importa se ele tá bravo, se ele tá chateado, se ele tá nervoso, ele continua se comportando do mesmo jeito todos os dias, o mês inteiro, o ano inteiro, essa criança vai entender. Esse sistema funciona de verdade. Então ela rapidinho vai assimilar. E eu vejo isso acontecendo, gente, todos os meses no consultório. Não tô falando de algo que eu não vivi, de que eu não vivo no trabalho, que eu não vivo na minha casa. Eu tô oferecendo pra vocês coisas que eu testo como mãe, e ir lá no consultório e vejo as famílias que engajam, em menos de um mês elas têm resultado. E o contrário também é verdadeiro, tá? As famílias que ficam arrumando desculpa, contestando, um dia agem de um jeito, outro dia agem de outro jeito, a gente não sai do lugar. É muito desgaste, dor de cabeça, depois vem dizer que as ferramentas não funcionam. Não é bem assim. Então, escolheu descumprir, simples, objetivo, rápido. Você escolheu descumprir os nossos combinados. Olha aqui na tabelinha, mostra pra ela o item que ela escolheu descumprir. E olha aqui a consequência que a gente tinha combinado. Então você vai ficar um dia sem celular. Nos primeiros dias essa criança vai chorar, vai espernear, é provável que isso aconteça, não é regra, mas é provável. E aí ela vai ver se no dia seguinte aconteceu, mamãe manteve a calma, a postura, papai também, os dois estão no mesmo time. Né? Esse negócio de estar no mesmo time, gente, faz toda a diferença. Pai e mãe que estão em times separados, que ficam aí, o pai age de um jeito, a mãe age de outro, brigam na frente do filho, você enlouquece a tua criança. Você enlouquece, ela vai ficar pior do que já tá. Eu sempre faço uma analogia, como se você pegasse um barco, um caiaque aí, e o pai remasse para um lado e a mãe remasse para o outro. Vocês vão ficar girando com esse barco e não saem do lugar. Então, assim, se vocês não conversarem, não alinharem a esses combinados, tua criança vai perceber e também não vai vir adiantada e falar, Dani, não funcionou. Aquilo que você falou. Mas também, vocês estão remando cada um pro lado, não vai funcionar mesmo. Então, primeira coisa, papai e mamãe aí, a vovó, titio, quem tá aí no comando da casa, todos alinhados, remando todos pro mesmo lugar. Então, a criança vai chorar, vai espernear, ela vai ver que funcionou a consequência. No dia seguinte, repete, descumpriu de novo, escolhas e consequências. É a sua escolha, a consequência veio por causa da sua escolha. Faça uma escolha melhor no dia seguinte. Uma coisa que eu vejo muito são pais e mães educando através do humor. Quando eles estão alegres, bem-humorados, tá tudo bem. Quando eles estão nervosos, a casa vira uma bagunça. Então a criança começa a focar no humor dos pais. Ao invés de focar no ensinamento, no processo educativo, ela fica de olho, hoje a mamãe tá mais brava, hoje a mamãe chegou de cara fechada, hoje o papai gritou com a mamãe. Então ela vai ficando assim nesse sistema, ela desenvolve esse sistema de alerta para ficar focada no humor dos pais. E isso não é educativo, gente. Então assim, papai e mamãe, adulto, presta atenção no seu copinho da raiva, copinho do estresse. No geral, ele tá muito cheio de coisas da vida de adulto. O problema do trabalho, o problema financeiro, suas frustrações da vida, traumas da sua história, questões não resolvidas, a briga com o amigo, a briga com o marido, enfim, é tanta coisa no copo dos adultos. E aí a criança vai e de repente ela derrama uma coisa sem querer, ela faz uma coisa de criança, né? Acontece muito, crianças fazendo coisas de criança, porque criança é do movimento, criança é do barulho, criança é da exploração. E o adulto tá com aquele copinho lotado, então ele despeja em cima dela, ele bate, ele grita por causa de todo aquele copinho ali e porque também não aprendeu a desenvolver a inteligência emocional, que é algo que está sendo falado muito nos últimos tempos, mas nós, da nossa geração para trás, a gente não aprendeu sobre isso. Desenvolver habilidades para lidar com as nossas emoções. Então, assim, são adultos emocionalmente analfabetos, tentando alfabetizar suas crianças. Então, assim, é uma loucura. Então, a primeira coisa, adulto vai se cuidar. Vai desenvolver inteligência emocional, vai entender as suas questões, né? Vai entender que tem a sua caixinha das suas coisas, da sua vida e não deixa misturar isso com o processo educativo do seu filho. Não derrama o teu copinho do estresse em cima dele, porque assim, senão isso vira um ciclo sem fim. Você estraga aí a formação do teu filho e ele cresce todo estragado e ele vai estragar a formação do filho dele também se ele não quebrar esse ciclo. Então assim, a gente tá vivendo um momento que tem muita informação, tem muito profissional falando, né? Não dá para reclamar de falta de informação. Vá desenvolver a sua inteligência emocional, autocontrole, autoconhecimento para você ser um adulto melhor para os seus filhos. Busca aí uma terapia, né? Existem profissionais capacitados para isso. Vai se cuidar para você não melecar a educação do teu filho. A gente tem que tomar muito cuidado para que as nossas questões, o nosso humor, não interfira ali no processo educativo. Esse processo, olha, você escolheu descumprir, essa é a consequência, espero que você escolha melhor. E aí, se o papai às vezes não tem desenvolvido essas habilidades, ele tá nervoso, a criança descumpriu aquele combinado, ele vai explodir, ele vai gritar, a mamãe vai bater, vai falar coisa que não deve e coloca tudo a perder. Todo esse combinado, tudo isso, todas essas ferramentas vão por água abaixo por causa desse analfabetismo emocional dos adultos. Então, gente, olha lá, conexão com o filho, como fortalecer essa conexão, voltando ao início do vídeo. Aprenda a separar tempo para escutar,
com o coração, a enxergar com o coração, tempo junto sem tela todos os dias, interesse nos interesses do filho, o método de escolhas e consequências, os acordos da família, tudo muito bem combinado, estabelecido, consistente, acontecendo aí com paciência, com persistência e a inteligência emocional dos adultos da relação, autocontrole dos pais, esse combo todo. E eu falei agora há pouco, interesse nos interesses do filho, essa outra coisa, a última coisa que eu vou falar, os filhos no geral têm interesses muito diferentes dos nossos interesses, então às vezes eles vão vir trazer questões, informações, conteúdos que não nos interessam em nada. Só que por amor, porque a gente está trabalhando no processo de educação, você vai sim, quer dizer, eu não posso mandar em você, mas se a sua intenção é criar esse canal de comunicação e de conexão forte com o seu filho, então esse é o caminho, mostrar interesse nos interesses dele. Então, nossa filho, deixa eu ver essa música aí, deixa eu ouvir a música que você tá ouvindo, nossa que legal, que banda é essa, que cantor é esse? Deixa eu assistir essa série junto com você que você tá assistindo, vamos conversar sobre essa série, que jogos que você tá jogando, me fala sobre isso. E aí, a criança ou pré-adolescente, ele vai falar, nossa, eu sou um ser humano interessante. O que eu penso, o que eu sinto, os meus interesses têm valor. Olha só, meu pai e minha mãe se interessam por mim de verdade, pelos meus conteúdos. E a autoestima dele vai sendo fortalecida, eu sou um ser humano de valor, o que eu falo, o que eu penso também importa, também é importante. E isso vai fazer toda a diferença, para de repente lá na frente ele continuar te procurando. Vai chegar um momento que o interesse dele não vai ser mais jogos, não vai ser mais o desenho, não vai ser mais a série, mas vão ser questões aí da vida pessoal, amorosa, afetiva, entre os amigos. E aí você que me assiste, você quer que seu filho ali na vida adulta te procure para trocar uma ideia com você, para compartilhar, para desabafar? Ele só vai fazer isso se você, lá na infância, na pré-adolescência, trabalhou nesse sentido, mostrando interesse naquilo que na época você não tinha interesse nenhum. Se você não construir esse canal com ele desde sempre, é muito difícil que você colha isso lá na vida adulta depois. Se você não construiu isso na infância e adolescência, lá na vida adulta ele vai preferir 1000 vezes procurar os amigos, outras pessoas, e assim, nos cenários mais trágicos, grupos tóxicos, agressivos, prejudiciais, porque ele vai precisar preencher essa lacuna de um jeito. Se não for com você e se não for de maneira sadia, ele vai preencher de outras formas. E sim, a conexão com os amigos na adolescência, pré-adolescência também é muito importante. Só que a força maior, a força dos afetos, eu costumo falar que a raiz da árvore do ser humano, ela tá ali nas figuras primárias de afeto. São aquelas pessoas que criam aquela criança, que trouxeram essa criança para o mundo, que estão educando essa criança, são as figuras primárias de afeto. A conexão que você estabelece, a qualidade dessa conexão é como se fosse a raiz de uma árvore. E aí, o vendaval, os ventos, as influências do ambiente, né, elas vão vir nessa árvore lá na frente, elas vão derrubar folhas, podem derrubar frutos, mas se for uma raiz construída com qualidade, essa árvore pode até se movimentar, mas ela não vai cair, ela não vai arrebentar, ela não vai quebrar, porque a raiz dos afetos com as figuras primárias foi construída com material de qualidade. É uma raiz forte, é uma raiz saudável, é uma raiz profunda, que vai preparar esses seres humanos para as relações de amizade, para as relações românticas, né, para essas experiências aí da vida que vão vir na jornada do teu filho lá na frente. Então, pessoal, essas são as minhas orientações. Não tem tudo aqui nesse vídeo, eu poderia ficar aqui falando por muitas outras horas, tem muito mais conteúdo, eu vou deixar para outros vídeos, senão vai ficar longo e pesado, intenso demais, mas eu acho que o crucial, o principal tá aqui nesse vídeo. Assiste o vídeo de hoje, assiste esses outros dois que eu vou deixar aqui, o link na descrição, e você já vai ter as ferramentas necessárias, cruciais, para você construir esse canal de comunicação e de conexão com seus filhos e não perder o seu adolescente, não perder o seu filho lá na frente. Muito pelo contrário, para você manter esse canal aí muito fortalecido e óbvio que lá na frente ele vai voar. É o passarinho que vai sair do ninho, ele vai visitar os amigos, ele vai estar com os amigos e no futuro ele vai formar a família dele e sair de casa. Mas com esse canal fortalecido ele vai ter prazer de voltar, ele vai desejar voltar, ele vai querer estar com você. Quando tiverem questões pesadas, esse afeto vai reconectar vocês aí nos momentos importantes. Então, se você quer isso a longo prazo, você precisa trabalhar desde agora. E é trabalho, é investimento, é persistência, é consistência que vale a pena. Tá bom, pessoal? Prazer ter falado com vocês hoje mais uma vez. Assistam os outros vídeos desse canal. É um trabalho que eu tenho feito com muito carinho, com muita dedicação, tentando investir nessa geração que está se formando. Então, uma contribuição que eu deixo para todos os responsáveis. Então, separem um tempinho para investir nesse conteúdo. E se fez sentido para vocês, fez diferença na sua vida, compartilhe em outros lugares. Compartilhe no grupo da igreja, no grupo da escola, no seu grupo de amigos.
vamos dividir informações de qualidade, né? A gente não divide tantas piadas, a gente não divide receita, a gente divide muita coisa que é um pouquinho mais superficial. A gente precisa dividir coisas profundas também, a gente precisa compartilhar coisas profundas, porque senão não faz sentido reclamar. Ai, olha como tá essa geração, olha quantos problemas. O quanto você está investindo nisso? Você está só reclamando ou você está investindo nisso? Então, assim, mínimo, compartilhando com outras famílias, com outras pessoas, isso já é um grande investimento, tá bom? Um grande abraço para vocês, obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!